Bom dia, sétimo ano. Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de ângulos, certo? Hoje, nós vamos ver mais alguns tipos de ângulos. Vamos começar com ângulos congruentes. Nós temos mais alguns tipos de ângulos. Congruentes ou ângulos côngruos. São ângulos que costumamos dizer que eles têm a mesma medida, certo? Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, certo? Então, se eu tiver um ângulo aqui de 105 e esse ângulo for congruente a ele também vai ter que medir 105 graus. Se eu tiver um par de ângulo medindo 38 graus, esse outro par, se esse ângulo mede 38 graus e esse for congruente, ele também tem que medir 38 graus. Então, eles possuem a mesma medida, certo? Então, para representar congruência, eu tenho esse símbolo aí, certo? Esse símbolo representa congruência. Ok? Congruência. Então, a gente tem que lembrar que ângulos que possuem a mesma medida são chamados de ângulos congruentes, certo? Eu já sei o que é um ângulo que mede 0 grau, que é nulo. Já conheço os menores que 90, que são os agudos. Já conheço o que mede 90, que é o reto. Já conheço o que mede os maiores que 90, que são obtusos. O que mede 180, que é chamado de raso ou meia volta. E o de 360, que é chamado de uma volta ou volta inteira. Então, agora já sei também o que são ângulos congruentes, certo? Agora eu vou ver o que são consecutivos. Consecutivos, geralmente quando uma coisa é consecutiva à outra, é porque vem uma do lado da outra, certo? Então, se eu tiver aqui, tenho aqui dois ângulos, né? Tem o ângulo alfa e tem o ângulo beta. Aqui é a origem, temos o ângulo A, esse aqui B, C. Então, esse C é consecutivo a B, que é consecutivo a A, porque faz parte, certo? Eles possuem, ó, o mesmo vértice em comum, certo? Possui o mesmo vértice em comum. Ó, se eu tiver o ângulo AOC, certo? Se eu tiver o ângulo AOC, se eu tiver o ângulo BOC, eu tenho aqui o meu ponto O, que é o vértice, eles são em comum. Então, ele é chamado de consecutivo, certo? E também a gente tem os adjacentes, certo? Também temos os ângulos adjacentes, certo? Eles são consecutivos, certo? Porque eles vão possuir um ponto em comum, mas eles não possuem
pontos internos em comuns, certo? Vamos ver no exemplo como é que fica. Vou desenhar aqui, vou fazer a mesma representação, certo? O ponto O, que é a origem, que é o centro, certo? A. B e C. Então, os ângulos adjacentes. Veja que eu tenho esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Veja só, eles possuem um ponto em comum, que é o O. Então, eu tenho BOA. Certo? BOA é um ângulo, certo? E tenho COA. Certo? Então, COA. Ele vai ter o mesmo ponto em comum, mas ele não é consecutivo com o outro, certo? Então, aqui eu posso ter esse com esse e esse com esse, ok? Aqui eu posso ter o B com o A e o C com o A, certo? Então, mais alguns exemplos de ângulos aí, certo? Agora a gente vai ver o que são os tipos de retas e o que é uma bissetriz. Que é uma bissetriz. Tem um ângulo, certo? A, O, B. Ok? A bissetriz é um segmento que vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes. Certo? O ângulo 1, que é igual ao ângulo 2, certo? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, qualquer ângulo que eu tiver, C, D e O, a bissetriz, ela vai dividir ele em duas partes exatamente iguais, certo? O ângulo 1 igual a o ângulo 2, certo? Agora nós temos os tipos de retas, certo? Nós temos tipos de retas. Vocês já conhecem os nossos tipos de reta. Nós temos retas paralelas e retas perpendiculares, certo? Retas paralelas são aquelas retas que elas não se encostam, elas não se cruzam, elas não possuem pontos em comum. Essa é a definição. Retas paralelas não possuem nenhum ponto em comum. Mas aí, de uma maneira mais fácil, mais prática, elas não se tocam.
elas não se encostam, não é isso? Se elas se encostarem uma na outra, elas deixam de ser paralelas, certo? Retas paralelas e perpendiculares. Então, as paralelas, elas não se cruzam. Olha lá. Veja que elas não encostaram nenhuma na outra. Eu não posso ter nenhum ponto em comum entre elas, certo? Elas não podem se encostar. Então, vocês podem colocar aí retas paralelas, elas não possuem nenhum ponto em comum. Abre parênteses, elas não se cruzam ou elas não se tocam, elas não se encostam uma na outra, certo? Então, paralelas. As perpendiculares, elas já possuem um ponto em comum. Elas se encostam, elas se tocam, certo? Ó, essa reta é paralela, porque ela tem esse ponto em comum. Paralela, ela tem um ponto em comum, certo? Aqui eu tenho várias retas paralelas que possuem aí vários pontos em comuns. Olha aí, perpendiculares, certo? Que possuem vários pontos. Elas se encostam, tá vendo? Elas se tocam em algum determinado lugar, certo? Então vejam quantas coisas nós já vimos, certo? Já falamos de ângulos, certo? Já falamos de ângulos congruentes, que é quando os ângulos possuem a mesma medida. Já falamos de ângulos consecutivos, que é quando ele tem aquele ponto de origem, né, isso em comum com os outros ângulos. Já falamos de adjacente, que é quando ele pega só uma parte do ângulo em comum, ou seja, o ângulo não tem dois lados, ele pega só uma parte em comum de um lado do ângulo emprestado. Já vimos também o que é uma bissetriz. A bissetriz é que serve para dividir qualquer ângulo em duas partes iguais ou em dois ângulos congruentes, dois ângulos com a mesma medida. Então veja que eu estou usando tipos de palavras diferentes para que você possa entender e compreender a palavra que fica mais fácil para vocês. Definição de bissetriz: é uma reta que divide dois ângulos, que divide um ângulo em duas partes congruentes, certo? Aí o que é que você pode falar disso aí? É a reta que divide o ângulo em duas partes iguais, certo? Se eu dividir um ângulo de 90 graus, a minha bissetriz, se ele tem 90, a minha linha tem que dividir ele no meio. Tem que ser um ângulo de 45 e um ângulo de 45. Se eu tiver um ângulo de 20, que é um ângulo agudo, a minha bissetriz vai ter que dividir ele num pedaço de 10 e em outro pedaço de 10. Se eu não dividir igual, congruente, não será uma bissetriz. Então, vimos também os tipos de retas. Nós temos retas paralelas e retas perpendiculares, certo? Paralelas são aquelas que não se cruzam, perpendiculares são aquelas que se cruzam. Paralelas são aquelas que não possuem ponto em comum, perpendiculares são aquelas que possuem pontos ou um ponto em comum, certo? Agora a gente ainda vai continuar trabalhando com ângulos, certo? Nós vamos ver o que são ângulos complementares, suplementares e replementares. Eu espero que vocês lembrem desse assunto. Se não estão lembrados, nós vamos relembrar agora, certo? Vamos começar com ângulos congruentes.
Vamos começar com ângulos complementares. Certo? Nós temos ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Certo? Então, agora nós vamos ver ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares. Ângulos complementares são aqueles ângulos que faltam para chegar em 90 graus, certo? Falta para 90. Os suplementares são os que faltam para 180. E os replementares é o que falta para 360. Então, bem fácil, certo? Então, os complementares é o que falta para 90 graus. Se eu tenho 50, o que é que falta para ele ser complementar? Para ele chegar em 90, falta 40. Se eu tenho 85, o que é que falta para ele ser complementar e chegar a 90? 5 graus. Se eu tenho um ângulo de 1 grau, o que é que falta para ele ser complementar e chegar a 90? 89 graus. Então, assim por diante. Todo o ângulo que ele for complementar é porque você imagina, é o que falta para chegar em 90, certo? Se eu tiver 20, o que é que falta para ele ser complementar? 70 graus, né? Isso é o complemento de 20, porque falta 70 para ele chegar em 90. Se eu tiver um ângulo de 50, quem vai ser o meu complemento? Vai ser 40 graus, que é o que falta para chegar e fazer 90. Se eu tiver 89 graus, qual é o complemento? 1 grau, que é o que falta para chegar aí em 90. Se eu tiver 10 graus, o que é que falta? O complemento é 80 para chegar aí aos 90 graus. Então, isso aí é uma coisa bem simples, bem prática. Agora, a gente vai trabalhar com ângulos suplementares, que é o que falta para 180, certo? Então, se eu tiver 100, quem vai ser o meu suplemento? Se eu tiver 80, quem vai ser o meu suplemento? Se eu tiver 50, quem vai ser o meu suplemento? Se eu tiver 20, quem vai ser o meu suplemento? Então, quero saber qual é o suplemento de tal ângulo. Então, vamos lá. Se eu quero saber o suplemento, eu quero saber quanto falta para chegar em 180, ok? Então, se eu já tenho 100, o meu suplemento é 80 graus. Se eu já tenho 80, o meu suplemento é 100 graus. Se eu já tenho 50, o meu suplemento é 130 graus. E se eu já tenho 20, o meu suplemento é 160 graus. Então, já trabalhei com 90, já trabalhei com 180, agora eu vou trabalhar com 360, que são os replementares. É o que falta para 360 graus, certo? É o que falta para 360 graus. É o meu replemento, ok? Então,
Se eu tiver 90 graus, quem vai ser o meu replemento? Se eu tiver 300 graus, quem vai ser o meu replemento? Se eu tiver 100 graus, quem vai ser o meu replemento? Se eu tiver 180 graus, quem vai ser o meu replemento? Se eu tiver 30 graus, quem vai ser o meu replemento? Então, olha aí, quanto é que eu falto? Se eu tenho 90, quanto é que eu falto para 360? É isso? 270 graus. Porque se eu somar 270 mais 90, eu tenho 360, certo? Já tenho 300. Quanto falta para 360? 60 graus. Já tenho 100. Qual vai ser o meu replemento? 260. Se eu já tenho 180, quem vai ser o meu replemento? 180. Se eu já tenho 30, quem vai ser o meu replemento? 330 graus. Então, eu já sei o que são ângulos complementares, já sei o que são ângulos suplementares, que é o que falta para 180, e já sei o que são ângulos replementares, que é os que faltam para 360. Agora a gente vai fazer uma junção de ângulos complementares e suplementares com as equações. Lembra, se você não lembra o que é uma equação, você vai ter dificuldade. Se você não conseguiu resolver uma equação, você vai ter dificuldade. Se você não lembra de números inteiros para resolver as equações, você vai ter dificuldade. Então, lembra que um assunto sempre puxa ao outro. Então, agora a gente vai ver os ângulos com as equações. Então, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. 90 graus e 180 graus. 90 graus, vocês sabem que é o ângulozinho reto. E 180, vocês sabem que é aquele de meia volta, não é isso? Ele é aberto. Ele vai de uma ponta do zero até o 180. E a volta inteira, 360. É lógico que ele pode dar mais de uma volta. Passou de 360, ele já vai para a segunda volta. Ele pode dar a terceira volta, quarto, infinito, porque os nossos números são infinitos. Mas vocês só vão ver isso bem lá na frente, certo? Vamos ver agora os ângulos com as equações, certo? Os ângulos e as equações. Essa aula que está disponível para vocês hoje, o ideal é que vocês passem essa aula toda para o caderno, detalhadamente, do mesmo jeito que eu estou explicando, com os exemplos para quando você for estudar, facilitar bastante os seus estudos, certo? Como essa anotação hoje do dia 13, certo? Então, a gente vai trabalhar com os ângulos e as equações. Então, eu vou precisar lembrar o que é uma equação, que eu tenho letras para um lado, números para o outro. Vou precisar saber o que é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo complementar, e o que é um ângulo de 180, que é um ângulo suplementar. E vou precisar também dos nossos conhecimentos de números inteiros, os números positivos junto com os números negativos, onde eu tenho a primeira regrinha de sinais e a segunda regrinha de sinais. Então, vejam quantas coisas a gente vai unir nesse exemplo agora, certo? Vai ser, vocês vão ver isso aqui, ó. Mesmo que ele esteja de cabeça para baixo, tá? Mesmo que ele esteja de cabeça para baixo, vocês estão vendo que isso aí é um ângulo reto, tá?
tudo que está dentro está representando um ângulo reto. Mesmo que ele esteja em posições contrárias, ele está retinho, ele mede 90 graus. Então, ele é complementar, certo? Então, toda vez que eu ver esse desenho, que eu sei que ele é complementar, eu sei que ele vai ser igual a 90 graus. Então, tudo que eu ver desse desenho vai ter igual a 90 graus. Abriu, ó. Ele já passou dos 90. Então, se ele já passou dos 90, eu já não vou utilizar mais o 90, vou utilizar o 180. Ele nem precisou abrir todo aqui. Ele abriu um pouquinho maior que 90. Mas se ele já passou um pouquinho maior de 90, eu não posso dizer que ele é complementar, que ele é 90. Eu já vou usar ele como replementar, suplementar. Aqui ele já abriu todo. Abriu todo, ó, 180 graus. Tá vendo? Eu já sei que eu vou utilizar 180, que é um ângulo suplementar. E aqui, ele não abriu todo, não chegou a 180, mas eu não posso dizer que ele é 90. Ele é reto, eu também vou trabalhar com um ângulo de 180 graus. Então, esses ângulos vão trazer para mim várias equações com valor de x, ou com valor de y, com valor de z. Depende muito da variável que vai ser apresentada, ok? Mas ele vai trabalhar basicamente com isso daí, certo? Então, isso daí vocês já vão anotar para que a gente possa ver na nossa aula da quinta-feira, certo? Eu só coloquei a representação. A gente tem que, vocês têm que lembrar que nós temos ângulos complementares, que é os que faltam para 90. Temos os suplementares, que é os que faltam para 180. Vai ser esses dois que a gente vai trabalhar aqui, ó, nas equações, tá? Igual a 90, igual a 180. Porque vocês sabem que a equação tem que ter o sinal de igual, não é isso? Tem que ter o primeiro membro e tem que ter o segundo membro, certo? Então, e também vimos os replementares, que é o que falta para 360. Mas na equação a gente não vai trabalhar com o que falta para 360, ok? Então, hoje, a tarefa de hoje vai ser uma tarefa bem simples. A tarefa de casa vai ser somente a página 225, certo? Anotem aí na agenda, página 225, certo? Então, uma boa semana e boa aula a todos.